Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dai-me engole da vontade divina, minha alma. E abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Volume 453, 31 de janeiro de 1901. Jesus Cristo explica-lhe a grandeza da virtude da paciência. Encontrando-me em meu habitual estado, meu doce Jesus não vinha, e depois de muito esperar, assim que o vi, me disse: minha filha, a paciência é superior à pureza, porque sem paciência a alma facilmente fica desenfreada e é difícil manter-se pura. E quando uma virtude tem necessidade da outra para ter vida, diz que esta é superior àquela. E mais, pode-se dizer que a paciência é custódia da pureza, e não só, mas é a escada para subir ao monte da fortaleza, de modo que se um subisse sem a escada da paciência, logo se precipitaria do mais alto ao mais baixo. Além disso, a paciência é o germe da perseverança, e este germe produz alguns ramos chamados firmeza. Estou terminando aqui já. Ou como é firme e estável no bem, empreendida a alma paciente, não leva em conta nem a chuva, nem a geada, nem o gelo, nem o fogo, senão que toda a sua atenção está em levar a termo o bem começado, porque não há insensatez maior daquele de hoje, que hoje, porque gosta, faz um bem, e amanhã, porque não encontra mais gosto, deixa. O que se diria de um olho que a certa hora possui a vista e a outra hora fica cego? De uma língua que agora fala e depois fica muda? Assim, minha filha, só a paciência é a chave secreta para abrir o tesouro das virtudes. Sem o segredo desta chave, as outras virtudes não saem para dar vida à alma e enobrecê-la. Interessante, né? A paciência é a chave, né, para poder ter qualquer outra, né, virtude, eu acho. Tem o amor também, né, claro, mas a paciência, ela é muito interessante, né? Se a alma fica sem paciência, é difícil se manter pura, é difícil ter outra virtude, né? Quando tem necessidade da paciência para ter vida, né, é sinal de que a paciência é superior àquela outra virtude. Pode-se dizer que a paciência é custódia da pureza, e não só, é a escada para subir também a fortaleza. Então, para ter fortaleza, também tem que ter paciência. De modo que se um subisse sem a escada da paciência, logo se precipitaria. Então, paciência é não querer comer frio, né, as coisas, né? Tem que esperar. Na divina vontade, depende muito da paciência. A gente depende bastante da paciência. Porque, vamos dizer assim, eu pelo menos aprendi a ter paciência na divina vontade, porque você não pode falar para Deus assim, divina vontade reina na minha vontade, e aí você tem que aceitar tudo que te acontece e esperar, né, muitas vezes o desenvolvimento das coisas, né, você tem que esperar 2 dias, 3 dias, para ver o que vai acontecer. Então, assim, a paciência na divina vontade é muito importante, né? Porque você vai ter que se abandonar em Deus. E aí você hoje planta uma semente, e aí você tem que esperar que Deus vai fazer você colher, né, o fruto depois. Agora eu não tenho, tô com a cabeça meio cheia, não consigo ter um exemplo, mas eu, o amanhã, de repente, Jesus fala alguma coisa. Mas é importante a paciência, ela é firme, estável no bem empreendido, né? Na divina vontade precisa muita paciência. Mas agora eu não tenho exemplo. Mas eu vivo muito paciência na divina vontade. A alma paciente não leva em conta nem chuva, nem geada, nem gelo, nem fogo. Eu entendo isso, mas eu não estou conseguindo um exemplo. Senão que toda a sua atenção está em levar a termo o bem começado. Porque não há insensatez maior daquele que hoje, porque gosta, faz um bem, que amanhã, porque não encontra mais gosto, deixa. O que se diria de um olho? Então, por exemplo, eu tô doente na divina vontade. E eu não tô pegando compromissos, né? Casamento, parei de pegar. Porque a dor me deixa inquieta, eu não consigo ficar bem no lugar para fazer as coisas. Hoje eu fui cantar na missa, eu vi
quanto foi difícil para mim na missa. Isso porque é uma coisa fácil, eu estava lá escondida, lá em cima no mezanino, não aparece muito. Mas eu precisei de ter uma paciência muito grande ali, né, com as dores que eu estava sentindo. Então, por exemplo, eu aceitei participar da pastoral familiar, sei que eu vou continuar trabalhando muitas vezes, fazendo coisas lá, mas eu tenho que ter a paciência de esperar sarar, né, de esperar a vontade divina fazer eu sarar. Então, um exemplo é esse. Né? Já aconteceu outras vezes de eu ficar doente também, e aí depois a divina vontade me ajudou e fez eu melhorar. Eu não tô indo no hospital, né, eu tive que falar pro pessoal, olha, eu não tô podendo, tô com muita dor, não dá pra mim ir pro hospital, não tô podendo visitar. Então, já pedi um afastamento, sabe? E aí já tem que ter uma paciência. Será que eu vou conseguir ir no hospital de novo um dia? Claro que vai. Mas você precisa ter paciência para a vontade divina fazer a obra na hora dela, né? Então, esse talvez é um exemplo, né? De se abandonar na vontade de Deus e não ter problema de dizer não para as pessoas, né? Ter paciência de poder dizer não, falar não posso ir, não posso fazer, não posso pegar mais compromisso, né? E assim vai, né? Tem que ter uma paciência muito grande, meu Deus, né? Na parte dessas coisas, de esperar uma coisa acabar, né? Porque a divina vontade é ela que manda. Ela me deu esse momento de dor, de sofrimento, e é ela que vai tirar, né? E é no tempo dela, não é no meu tempo. Então tem que ter paciência, né? A firmeza vai depender da paciência. Então é um exemplo. Então vamos ver outro trecho. 454, 5 de fevereiro de 1901. Vê duas donzelas que servem à justiça, a tolerância e a dissimulação. Esta manhã, o bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma, fazia-se ver em um estado que movia compaixão até as pedras. Oh, como sofria e parecia que não podia aguentar mais. Queria aliviar-se um pouco, quase como procurar ajuda. Meu pobre coração me sentia despedaçado pela ternura, e logo lhe tirei a coroa de espinhos, pondo-a em mim para dar-lhe alívio. Logo lhe disse, doce bem meu, faz tempo que não me faz renovação às penas da cruz. Não me renova as penas da cruz. Rogo-te que as renoves hoje, assim ficarás mais aliviado. E ele, amada minha, para fazê-lo, é necessário perguntar à justiça para fazê-lo. Porque chegaram a tanto as coisas que não posso permitir que você sofra. Eu não sabia como fazer para perguntar à justiça quando se apresentavam duas donzelas que parecia que serviam à justiça. Uma tinha o nome de tolerância e a outra de simulação, e tendo-lhes pedido que me crucificassem, a tolerância me tomou uma mão e a cravou, sem querer terminar. Então disse, ó santa dissimulação, acaba tu de crucificar-me, não vês que a tolerância me deixou? Mostre como é mais habilidoso em disfarçar. Então ele terminou de me crucificar, mas com tal espanto que se o Senhor não me tivesse segurado nos seus braços, certamente teria morrido pela dor. Depois disso, o bendito Jesus acrescentou, filha, é necessário que pelo menos algumas vezes sofras estas penas. Se assim não for, ai do mundo, o que seria dele? Então eu pedi por várias pessoas e me encontrei em mim mesma. Então, é interessante, né? Eu tô com a cabeça meio cheia, não vou conseguir falar agora, tá? Que vem no meu coração. Então amanhã, se Deus permitir, eu falo mais coisas sobre isso. Mas assim, a justiça, tolerância e dissimulação. Então, meu cérebro não tá produzindo muito, não. Deixa para amanhã, tá bom? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o colo da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus Cristo explica-lhe a grandeza da virtude da paciência. Encontrando-me em meu estado habitual, meu doce Jesus não vinha. E depois de muito esperar, assim que o vi, me disse: Minha filha, a paciência é superior à pureza, porque sem paciência a alma facilmente fica desenfreada e é difícil manter-se pura. E quando a virtude tem necessidade de outra para ter vida, disse que esta é superior àquela. E mais, pode-se dizer que a paciência é a custódia da pureza. E não só, mas é a escada para subir ao monte da fortaleza, de modo que se um subisse sem a escada da paciência, logo se precipitaria do mais alto ao mais baixo.
Além disso, a paciência é o germe da perseverança. Este germe produz alguns ramos chamados firmeza. Ó, como é firme e estável no bem empreendido a alma paciente, não leva em conta nem a chuva, nem a geada, nem o gelo, nem o fogo, senão que toda a sua atenção está em levar a termo o bem começado. Porque não há insensatez maior daquele que hoje, porque gosta, faz um bem, e amanhã, porque não encontra mais, gosto deixa. O que se diria de um olho que a certa hora possui a vista e a outra hora fica cego? De uma língua que agora fala e agora fica muda? Assim, minha filha, só a paciência é a chave secreta para abrir o tesouro das virtudes. Sem o segredo dessa chave, as outras virtudes não saem para dar vida à alma e enobrecê-la. Então, é muito importante a paciência, né? Como foi explicado, é bem a nossa vida mesmo, né? Na divina vontade de paciência, né? A gente tem que ter. É, uma coisa que eu pensei também, fora os exemplos que já foram dados, né? É que quando eu estava ouvindo, é que no próprio caminho, né? Que a pessoa está fazendo de santidade, assim. É, essa questão, assim. A gente não age enquanto Deus não mostra, né? Então, por exemplo, você tem que viver naquela pureza de querer, você quer caminhar conforme a vontade de Deus. Você não quer ir lá e fazer nada da sua própria cabeça, né? Então, por exemplo, se a pessoa não espera em Deus uma resposta, uma confirmação, e ela perde a paciência e vai lá e toma uma decisão pela própria cabeça dela, né? Então ela tá tendo essa impureza, né? Não tem essa pureza, não vai ter essa pureza o que ela fizer, porque não é algo dirigido por Deus, é algo que ela, por perder a paciência, já foi lá e fez da forma dela, né? Então entra a contaminação da pessoa ali, do interesse próprio da pessoa, né? Se a pessoa vai lá e tenta é, facilitar essa situação, né? A própria Luísa tinha que ficar nesse estado de pureza, esperar Jesus. Ela não podia, por exemplo, fazer alguma coisa de impacientar-se e fazer alguma coisa da cabeça dela, assim, a partir de hoje, então, eu vou manipular essa situação para favorecer para mim. Não, Jesus deixava ela no estado que ela ficava e ela tinha que esperar. Então, não podia facilitar para ela. Para funcionar as coisas para ela, tinha que esperar a própria vontade de expor a situação. Quando o confessor for vir, enfim, ela não podia ela manipular para conseguir facilitar nada para ela. Eu vou manipular, eu não aguento mais essa situação. Jesus não resolve, então eu vou manipular aqui para o confessor ficar com raiva de mim, não vir mais, porque eu não quero o confessor vir, né? E Jesus vai ser obrigado a ele mesmo resolver o problema. Tipo assim, isso seria uma impureza, né? Agir com a vontade própria, né? Que é uma impureza que tem, né? Que a pessoa põe ali o dela, né? Então, a paciência é você esperar mesmo tudo ser conduzido conforme a vontade de Deus, né? Então, ele fala que é superior à pureza, né? E aí é desse exemplo também da pessoa, né, que está no propósito de viver a castidade e viver na castidade, né? E ela precisa ser firme paciente nessa situação de se manter pura, né? Então, a paciência é a chave, não é só um dia ela vai se manter pura, é sempre, e nos momentos mais difíceis. Quanto mais ela for tentada, ela for exposta a alguma situação difícil, né? A própria natureza, o próprio corpo dela ali, né? As dificuldades inerentes ali e tudo mais, né? Mas ela tem essa paciência de esperar em Deus. Então, e não desistir, né? Daquele propósito que ela tem, né? Então ela deve perseverar nesse bem, né? Então ela vai e alcança essa firmeza, né? Se torna até natural para a pessoa, de tanto que ela está habituada ali a viver, né? Essa espera, né? Então, essa paciência, né? Então é muito grande. Aí eu fiquei pensando assim também, numa pessoa que está no caminho de fé e ela está querendo respostas, né? Em direção ao que Deus quer para ela, né? Mas não é um dia só que a pessoa pode buscar, é sempre. E mesmo a pessoa precisa ser paciente em todos os momentos. Não levar em conta a chuva, nem a geada, né? Aquele momento de frieza, aquele momento que ela não tem nenhuma resposta, que ela reza, mas ela não sente nada. Ou as provas de fogo, né? As tribulações da vida dela mesmo. E se ela não tem essa paciência e, sei lá, né? A pessoa tá na busca ali, sei lá, quer ser católica, mas ainda tem dúvidas. Então, ela tem que ser paciente naquela busca dela, né? Entendeu? Tem que ter aquela pureza, né? Ali, naquela intenção pura, né? Mas se ela, Deus não está me respondendo, eu estou tendo muita dificuldade, deixa eu facilitar, Deus não atende o meu pedido, deixa eu facilitar para mim, deixa eu procurar no Espiritismo uma resposta,
na Umbanda, deixa eu buscar nesses meios coisas fáceis para me resolver meu problema, né? E que eu tô precisando de tal coisa de Deus. Se a pessoa não tem paciência para esperar o milagre, não esperar a ação de Deus conforme que ela tá rezando, vamos supor, numa situação que a pessoa tá rezando, né? Precisando de uma graça. Se ela não tem a paciência e vai buscar em outros meios que prometem uma facilidade, é pecado, é impureza, né? Então, facilmente ela vai se desenfrear, né? E vai sair dessa pureza que ela ficaria se ela perseverasse, se ela esperasse ali, né? Na prática constante, não só fazendo bem e buscando só uma vez, mas sempre, né? E esperando em Deus, né? Então, sem paciência, a alma não se mantém pura, não se mantém no bem de jeito nenhum. Nenhum propósito que ela fizer, se ela não tiver paciência, não tem jeito, né? Então é muito importante isso, é todos os dias, né? Porque ela vai perseverando, 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 né? Faça chuva, faça sol, faça fogo ou não, né? Independente das situações. Então ela vai ser a pessoa firme, né? Quando a vê, ela já é uma pessoa até natural, assim, né? Ela é firme naquilo que ela decide, ela não volta atrás em nada que acontece de tanto que ela já está habituada a isso, né? Se torna tipo natural, né? Então é muito importante isso, né? Isso que eu ia falar. Vê duas donzelas que servem à justiça, à tolerância e à dissimulação. Mas tamanho bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma, fazia-se ver em um estado que movia a compaixão até as pedras. Oh, como me sofria e parecia que não podia aguentar mais. Queria aliviar-se um pouco, quase como procurar ajuda. Meu pobre coração me sentia despedaçado pela ternura e logo lhe tirei a coroa de espinhos, pondo-a em mim para dar-lhe alívio. Logo lhe disse: Doce bem meu, faz tempo que não me renovastes as penas da cruz. Rogo-te que renoves hoje, e assim ficarás mais aliviado. E ele: Amada minha, para fazê-lo é necessário perguntar à justiça para fazê-lo, porque chegará tantas coisas que não pode permitir que sofra. Eu não sabia como fazer para perguntar à justiça, quando se apresentaram duas donzelas que parecia que serviam à justiça. Uma tinha nome de tolerância, a outra de dissimulação. E tendo-lhes pedido que me crucificassem, a tolerância me tomou a mão e a cravou, sem querer terminar. Então disse: Ó santa dissimulação, acaba tu de crucificar-me, não vês que a tolerância me deixou? Mostre como é mais habilidoso em disfarçar. Então ele terminou de me crucificar, mas com tais espasmos que o Senhor não me tivesse segurado nos seus braços, certamente teria morrido pela dor. Depois disto, o bendito Jesus acrescentou: Filha, é necessário que pelo menos algumas vezes sofras estas penas. Se assim não for, ai do mundo, que será dele? Então eu pedi por várias pessoas e encontrei-me em mim mesmo. Também é interessante esse trecho, né? E a gente vê assim, né, que a justiça, né, ela quer castigar, né? E é o direito dela, né? Castigar e tal, né? Toda essa realidade aí, né? E também a justiça, por exemplo, a verdade. Quando você vê algo que é desordem, né? O homem está na injustiça, né? E a verdade, no livro do céu, fala que é filha da justiça. Então, quando você tem aquela coisa de justiça dentro de você, muito forte, né? E é muito forte isso. A gente tem aquela questão, assim, da verdade, né? De querer dizer a verdade, do querer corrigir alguma coisa que está errada, fazer aquela correção. Então, tem toda essa realidade, assim. Só que aí tem momentos que não é um momento para isso, né? Igual no caso da Luísa, né? E Jesus estava amargo, porque queria castigar, né? Mas naquele momento ele viu que castigar, ai do mundo, né? Igual ele falou, se eu castigar o ser humano como eu tenho que castigar, ai do mundo, né? Então aí ela viu essa questão da tolerância e da dissimulação, né? Então, assim, que quando também ele tá permitindo a Luísa sofrer, meio que tá tendo essa tolerância, né? E toda essa realidade, né? Então é uma caridade ali que tá tendo de permitir que ela sofra em parte, né? Para não derramar nas criaturas, né? Então aí a gente, às vezes, fica numa situação assim, que a gente também vê coisas assim, uma situação que a gente tá vendo que tá errada, né? E a gente tá vendo essa realidade e sabe a verdade. Mas a gente, às vezes, não fala, Deus não permite que a gente fale na situação, no lugar que a gente fala, né? Então a gente fica
tem uma certa tolerância, porque a gente entende que a pessoa ainda tem muito tempo, está na ignorância, que a gente tem que ter paciência com ela, né? Que naquele momento ela não está preparada para receber toda aquela informação, né, que você tem para dar, que de repente você falar aquilo, ela pode fechar mais o coração ainda. E imagina, né? A pessoa está fechada para a divina vontade, você vai lá e joga tudo nela, joga todas as informações nela, dá todas as luzes para ela não vai valorizar e é até perigoso, né? Então, aí você não fala tudo, né? Então, você está vendo a situação, né? Que o exemplo que a Aline deu é muito bom, né? Porque a gente vive muito isso, né? Você está vendo situações assim na sua própria família, né? Você quer orientar aquela pessoa, que você está vendo que ela chega com umas ideias erradas, você tá, sei lá, no momento com família, no almoço de família, você vê as pessoas falando umas besteiras, né? Mas aí naquele momento você vive muito essa dissimulação muitas vezes, né? Que você evita de falar, você fica calado, silencia, né? Você não vai ficar ali conversando daquilo com a pessoa e concordando com ela, mas ao mesmo tempo você não vai ficar corrigindo. Você fica mais com Jesus, né? A gente vive muito essa dissimulação. Você fica com Jesus rezando ali, né? Pedindo perdão. Então, imagina, né? O alvoroço que se você se sentisse assim, que você tem que ser o justiceiro do lugar, né? Então, imagina que absurdo. Por exemplo, você tá na missa. Aí você ouve as pessoas falando as besteiras, né? E você sai se metendo na conversa das pessoas e causa maior briga. Então, não, né? Muitas vezes a pessoa fala uma coisa com você, você não fala nada, né? Você silencia e reza, né? Você dissimula, você continua com a pessoa, você não afasta daquele lugar. Então, você tá na missa, você não vai, o padre fala uma besteira e você, por justiça, você quer fazer justiça, quer mostrar sua indignação, e você vai castigar, né? Você vai levantar, é uma forma de castigar o padre, vamos dizer assim, né? Ah, eu sou ministra, mas eu vou levantar agora e vou sair porque essa homilia tá uma porcaria, não gostei do que o padre falou. Eu vou levantar agora aqui para mostrar minha insatisfação. Não tô nem aí que eu tô aqui no altar servindo. Eu vou levantar agora e sair bem indignada, ainda fazendo a cara bem ruim, para castigar mesmo. E nunca mais eu vou falar nada, o padre vai me procurar, nunca mais vai ter notícia minha, porque eu quero mostrar minha indignação. Então a gente não age assim. A gente tem uma tolerância de compreender que a pessoa ainda não tem aquele conhecimento, de esperar, né? E a gente também tem, então a gente fica ali quietinho, mesmo que você tá sofrendo com o que está sendo falado ali, né? Mas você também confia em Deus, que tudo tem um para quê, tem o seu tempo, né? E que não quer dizer que vai ser você a pessoa que vai falar isso com o padre. Deus pode usar de outras pessoas de outros meios para essa informação chegar para ele. Então você confia. E ao mesmo tempo você fica ali quietinho, né? Você não vai ficar ai, aplaudindo, que maravilha, né? Eu tô adorando isso que está sendo dito. Você não vai mentir, assim. Mas ao mesmo tempo é meio que você é um tipo de fingimento no sentido assim. É, você não vai, para a caridade, você vai ficar quietinha ali a missa toda, quietinha, quietinha, serena, tranquila. Nem vai ficar, não precisa nem fazer caras e bocas, nada, né? Você vai ficar quieto ali, quietinho, 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 né? Silenciar, né? Então, isso acontece muito com a gente, né? A gente vê certas coisas, às vezes a gente espera quando. Às vezes a pessoa vem e pergunta para nós, né? Você não sai falando, né? Intrometendo em tudo, né? Eu vejo muito assim, né? Em casa, a minha irmã, ela usa umas roupas muito curtas para ir pra academia, né? Quando ela vem falar algo comigo e vem falar, os homens estão mexendo comigo na rua e aconteceu isso, eu falo, mas é por causa dessa sua roupa. Aí é o momento, né? Ela não aceita muito que eu fale isso, ela fala que os homens faz isso porque homem sem vergonha mesmo, que as mulheres não têm que deixar de usar a roupa que quer por causa de homem, não. Ela pensa assim, né? Então aí muitas vezes eu tô lá em casa, ela passa com aquela roupa, eu não falo, nossa, você tá linda, você tá maravilhosa. Não falo isso. Mas eu fico na minha, né? Falar, tô indo pra academia, tchau, né? Você fica vendo aquilo ali, é, simula, né? Você dissimula, às vezes você tá com a família, em alguma situação que as pessoas estão falando de bebida, de cerveja, e você senta ali, come com eles e fica quieta na sua, né? Você dissimula, né? Então é tipo a nossa vida mesmo, na Divina Vontade é muito assim, né? A gente não sai contando tudo que nós estamos vivendo com Jesus para as pessoas. Elas não estão prontas para isso. A gente não sai contando pro marido. Você senta pé do seu marido, às vezes você tá com um problemão, você escuta, mas você assim, vamos resolver, nós temos que resolver esse problema. Parece que você tá envolvida ali, mas você não tá, você meio que é dissimulada. Você tem a caridade de estar ali, de ajudar, mas ao mesmo tempo você não tá ali fazendo questão daquilo,
Mas você dissimula, né? Você não precisa chegar pro seu marido e ficar falando, ah, eu não me importo com nada. Igual, por exemplo, meu marido vem, tudo ele faz, ele pergunta pra mim. Então ele veio, é, viaja até o lugar que vai, ele não decide nada sem vir falar comigo, né? Escolher o apartamento. Olha, Ruth, olha essas fotos, vê qual que você acha mais bonito. Esse tem vista pro mar, olha, esse é mais legal. Aí fica mostrando um monte de coisa. Então não tem aquela, então tem aquela dissimulação, parece que eu tô fazendo questão, né? Mas ele fala, olha, Ruth, se você gosta, tal. Eu falo, não, bonito, bacana, pode ser esse. Mas assim, é meio que dissimulado, mas eu não viro pra ele falar, ah, eu não faço, escolhe você, eu não faço questão de nada, não tô nem aí pra viagem, por mim nem ia. Nada disso, eu não, pra mim tá, não, né? Ai, não vou olhar isso não de jeito nenhum, sai isso pra lá que eu não quero nem ver, não. No seu coração você fica indiferente. Se seu marido depois virar e falar assim, olha, Ruth, não vai dar o orçamento, isso nós vamos ter que ficar num apartamento mais simples, não tem vista, não tem isso, não tem aquilo, você tá bom? Então, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo você tá aberto, né? Então a pessoa vem falar com você, pede um pouco a sua atenção naquilo ali, você olha assim rapidinho, ah, então tá, beleza, tá bom. Então, às vezes é assim que eu entendo, né? Que a gente vive muito essa dissimulação que está sendo dita aqui. A gente vive muito essa em muitas realidades, né? Que Jesus mesmo fecha a nossa boca e abre quando tem que abrir, né? Então a gente vive muito isso. Então a gente não sai assim, jogando tudo na cara das pessoas, né? As coisas. Então a gente vive muito isso, a gente não afasta da pessoa. Então quando tem aquele momento assim de confraternização e que envolve você estar com elas em um almoço, alguma coisa, você senta com elas. Elas ficam falando de bebida, de um monte de coisa, né? Mas, né? Enfim, né? Então, a gente não sai falando tudo também. Então, a gente vai falando à medida que Deus vai é, abrindo, né? Então, a gente vive a mesma situação, né? A gente vive a mesma coisa que ele mostrou ali para Luísa também. A mesma realidade. Então, é isso. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 31 de janeiro de 1901. Jesus Cristo explica-lhe a grandeza da virtude da paciência. Encontrando-me em meu estado habitual, meu doce Jesus não vinha, e depois de muito esperar, assim que o vi, me disse: Minha filha, a paciência é superior à pureza, porque sem paciência a alma facilmente fica desenfreada e é difícil manter-se pura. E quando uma virtude tem necessidade de outra para ter vida, disse que esta é superior àquela. É mais, pode-se dizer que a paciência é custódia da pureza. E não só, mas a escada para subir ao monte da fortaleza, de modo que se um subisse sem a escada da paciência, logo se precipitaria do mais alto ao mais baixo. Além disso, a paciência é o germe da perseverança, e este germe produz alguns ramos chamados firmeza. Oh, como é firme e estável no bem empreendido a alma paciente! Não leva em conta nem a chuva, nem a geada, nem o gelo, nem o fogo, senão que toda sua atenção está em levar a termo o bem começado. Porque não há insensatez maior daquele que hoje, porque gosta, faz um bem, e amanhã, porque não encontra mais gosto, deixa-o. O que se diria de um olho que a certa hora possui a vista e a outra hora fica cego? De uma língua que agora fala e agora fica muda? Assim, minha filha, só a paciência é a chave secreta para abrir o tesouro das virtudes. Sem o segredo desta chave, as outras virtudes não saem para dar vida à alma e enobrecê-la. Muito importante entender isso, né? Porque assim, a paciência é superior à pureza. Sem paciência, a alma fica facilmente desenfreada e é difícil manter-se pura. Imagina a pessoa, ai Senhor, sem a paciência, a alma fica desenfreada e é difícil manter-se pura. Viver na divina vontade, a gente vive na vontade de Deus, não é na nossa.
Se a gente não tiver paciência de, por exemplo, as coisas é na hora de Deus e não na nossa. Os planos são os de Deus e não os nossos. É do jeito de Deus e não do nosso jeito. Então, se eu não tenho paciência, eu vou querer fazer as coisas na hora que eu quero e não na hora que Deus quer. E aí vai ter a alma vai ter isso que ele falou. A alma fica desenfreada e é difícil manter-se pura. Imagina, você não se domina, é difícil se manter no cerquinho da divina vontade, no que Deus quer. Você vai querer fazer as coisas fora da hora. Você vai querer fazer do seu jeito, porque se fala, não, mas Deus, eu não consigo esperar, eu não consigo esperar essa situação se resolver, por exemplo, uma situação se resolver, ou uma, ai, não sei, um exemplo assim, deixa eu ver, Senhor. Eu lembrei do pecado original, veio na minha mente o pecado original. Porque Jesus falou, né, na Valtorta, que a desobediência aconteceu a desobediência de Adão e Eva, porque eles quiseram comer o fruto, experimentar o fruto, não na hora que Deus queria, mas na hora que ela decidiu. Ela decidiu, ela não esperou em Deus. Aí Jesus explica, né? Que o pecado original tem a ver com a sexualidade. Com a sexualidade. Que ia ter a hora certa deles dois se conhecerem, né? E terem o filho. Mas ela quis tomar o fruto. Ela arrancou o fruto da árvore antes da hora. Não era na hora de Deus. Então, não teve a paciência para esperar. Esperar em Deus, se abandonar em Deus, na vontade de Deus e ser na hora de Deus. E não a impaciência faz a gente querer as coisas antes da hora. Da gente decidir com a nossa própria vontade. Não esperar em Deus. Ah, não vou esperar, Deus está demorando muito. Eu não vou esperar. Eu vou fazer do meu jeito. Né? Então, você passa na frente, né? Você passa na frente com a sua vontade, né? Tem muito a ver, assim, de fazer a nossa própria vontade. Ser impaciente faz a gente não conseguir esperar em Deus, se abandonar em Deus, para viver na vontade de Deus, do jeito de Deus, na hora de Deus, ter as respostas. A gente até falou isso na live, né? Na live da outra quinta-feira, há 15 dias. Que foi semana passada, não teve na outra, anterior, a penúltima live. Que a vontade humana faz a gente querer as respostas na nossa hora. E não esperar em Deus. Não se abandonar em Deus. Então, a paciência é muito importante. É uma chave que abre outras virtudes. É uma chave que, se não tiver essa chave, não entra. Porque você vai querer as coisas na hora que você decidir. Você não vai querer esperar em Deus. A Eva ficou lá, olhando para os animais. A leoa lá, com seus leãozinhos. O leão lá, a família lá, o leão, a leoa, o leãozinho. E ficou, eu quero agora. Aí a serpente vem, a serpente veio e falou. Deus não quer que vocês, né? Deus proibiu vocês de comer? Não, isso é porque ele quer que vocês, ele tipo, ele não quer a felicidade de vocês, né? Vocês não vão morrer, não. É porque ele sabe que se vocês comerem, vai ser conhecedor do bem e do mal. Ah, então, não vou nem esperar, então, a vontade dele, não. Vou fazer a minha agora. Então, a paciência é superior à pureza, para se manter, né? Se a alma não tem paciência, fica desenfreada, é difícil manter-se pura. E quando uma virtude tem necessidade de outra para ter vida, disse que essa é superior. Então, precisa da paciência para ter a pureza. Então, a paciência é superior à pureza. Sem a paciência não tem pureza. Sem paciência não tem vida na divina vontade. Porque você tem que esperar. É a hora de Deus. Não é a sua. Então a gente fica esperando os sinais de Deus, as respostas de Deus, o mover de Deus, e não o nosso. A gente vive muito isso na divina vontade, né? Para viver na divina vontade é muito importante ter paciência. Paciência. Não sair
decidindo as coisas por conta própria, fazendo por conta própria, sem esperar em Deus. Vive muito isso. A paciência é custódia da pureza. E não só, mas é escada para subir ao monte da fortaleza. Além da paciência ser custódia da pureza, ela é uma escada para subir ao monte da fortaleza. Você quer ser forte? Tem que ter paciência. De modo que se um subisse sem escada da paciência, logo se precipitaria do mais alto ao mais baixo. Não tem fortaleza, não tem perseverança sem paciência. Ele vai falar também da firmeza, né? A paciência é o germe da perseverança, e este germe produz alguns ramos chamados firmeza. Você só vai ser firme e não desistir, ficar estável no bem começado se você tiver paciência. Porque se você começa a fazer um bem, vai ter dificuldades, vai ter momentos que você vai estar sofrendo, que você não vai estar sentindo vontade, que você não vai sentir gosto, e a gente vive muito isso na divina vontade, de não ter gosto, porque não é a nossa vontade. Se você não tiver paciência, você logo desiste. Você não fica firme no bem começado, porque vai ter muitas dificuldades, vai ter muitos desafios, sacrifícios. A vida é um desafio. Estar vivo já é um desafio, tem dores, tem doenças, tem imprevistos que acontecem. Se não tiver paciência, você começa e não termina. Porque você não vai ter paciência de esperar. Porque você começa um bem, aí demora para você concluir o bem. Por exemplo, a gente lê no livro do céu. Quantos volumes é para ler? Quantos volumes? Se não tiver paciência, você desiste. Quantos volumes, quanta coisa para conhecer da divina vontade, a gente vê que não tem fim. Então você vive assim na paciência de esperar. Eu penso assim, vai ser eterno, eu vou ter a eternidade inteira para conhecer tudo. Não é que a gente vai ficar, não vou fazer nada, não, mas você sabendo que é a vida inteira. Que eu vou terminar de ler e vou começar de novo, e vou ler, e nunca vai ter fim. Isso tem a ver com paciência, porque se eu não tiver paciência, eu quero terminar logo. E aí eu falo, eu quero terminar logo. Eu quero terminar de ler o livro do céu daqui a um mês, eu quero ter lido todo. Mas vai ter imprevistos, vai ter momentos que eu não vou conseguir, que vai, que vai ter alguma coisa. Aí eu vou desistir. Se eu não tiver paciência, eu não vou ter essa firmeza de continuar até o fim e terminar. A gente está fazendo isso, né? Pegando todos os trechos do livro do céu aqui no grupo e fazendo aqui o tema, né? Aí, se a gente não tiver paciência, nunca vai terminar isso. Que dia que vai terminar isso? Eu não sei nem se eu vou estar viva quando terminar o último trecho do volume 36 aqui no grupo Reino da Divina Vontade dos temas. Eu tô impaciente, eu não aguento mais ver o dia para chegar, que eu vou ver lá, estudo final. Estudo final, o último trecho do volume 36. Ele nem começou, então assim, você vive assim, abandonado em Deus, não tá tendo paciência, você vive abandonado em Deus. Cada dia é um dia. Vive um dia de cada vez. Você não fica pensando o que vai acontecer no futuro, quando que vai terminar. A vida é eterna. Para quem vive na divina vontade, a vida é eterna. Não tem fim. Já não tem fim. Você já vive uma vida eterna aqui. Eu não fico preocupada com o dia que eu vou morrer, porque minha vida é eterna. Eu já vivo uma vida eterna que não tem fim. Só vai ser uma passagem. Só vou passar. Passou essa vida que tem um fim aqui. Passou, mas a minha vida é eterna. Então não fica assim. Sabe, você não tem ansiedade, você não tem impaciência, não tem esse desenfreamento, porque você já está a vida eterna. Então você tem a vida eterna, a eternidade para conhecer tudo. Nossa, é muito interessante essa virtude, né? Se mantém firme, ó como ele falou, como é firme e estável no bem empreendido, a alma paciente. Você começa um bem, a alma paciente, ela não leva em conta nem a chuva, nem a geada, nem o gelo, nem o fogo, senão que toda a sua atenção está em levar a termo o bem começado, não importa as dificuldades. A alma paciente, pois a impaciente tem dificuldade, porque ela quer terminar logo, então começou a dificuldade, ela larga. Mas a paciente, ela só pensa, só dá atenção em fazer o bem, e mais nada. Não há insensatez maior daquele que hoje, porque gosta, faz um bem, e amanhã, porque não encontra mais gosto, deixa-o. O que se diria de um olho que a certa hora possui a vista e a outra fica cego? De uma língua que agora fala e agora fica muda?
Assim, minha filha, só a paciência é a chave secreta para abrir o tesouro das virtudes. Sem o segredo desta chave, as outras virtudes não saem para dar vida à alma e enobrecê-la. Vê duas donzelas que servem à justiça, a tolerância e a dissimulação. Volume 4, 5 de fevereiro de 1901. Esta manhã o bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma. Fazia-se ver em um estado que movia a compaixão até as pedras. Oh, como sofria! E parecia que não podia aguentar mais. Queria aliviar-se um pouco, quase como procurar ajuda. Meu pobre coração me sentia despedaçado pela ternura, e logo lhe tirei a coroa de espinhos, pondo-a em mim para dar alívio. Logo lhe disse: Doce bem meu, faz tempo que não me renovaste as penas da cruz. Rogo-te que as renoves hoje, assim ficará mais aliviado. E ele: Amada minha, para fazê-lo é necessário perguntar à justiça para fazê-lo. Porque chegaram a tanto as coisas que não pode permitir que você sofra. Então, ela estava sofrendo muito, ele estava sofrendo muito, e ela falou: me crucifica, então, para te aliviar um pouco. E ele: mas tem que perguntar para a justiça se é permitido, porque os pecados chegou a tanto que a justiça tem que cair sobre os homens e não sobre a vítima, que é ela, né? Então tem que perguntar à justiça, senão se ela permite cair sobre a Luísa, a vítima, ou sobre os homens, porque os pecados chegou a muito, né? Aí ela falou: eu não sabia como fazer para perguntar à justiça. Quando se apresentaram duas donzelas que parecia que serviam à justiça. Uma tinha nome de tolerância, a outra de dissimulação. Muito interessante, né? A justiça é um atributo divino. A justiça é um atributo de Deus, mas esse atributo tem essa nuance, né, da tolerância e da dissimulação, que servem à justiça. E ele apresentou como duas donzelas, né, que servem à justiça, que estão ali para servir à justiça. A tolerância e a dissimulação, como fosse assim, nuances da justiça. Tolerância e dissimulação. E tendo-lhes pedido que me crucifique, ela pediu para elas a tolerância e a dissimulação, me crucifica, para poder aliviar Jesus. A tolerância me tomou uma mão e a cravou, sem querer terminar. A tolerância cravou. A tolerância quer dizer, vai acalmar a justiça. A tolerância cravou a vítima, fez a Luísa sofrer, então a justiça vai ser derramada na Luísa e não nas pessoas. A tolerância e a dissimulação. A dissimulação vai terminar de crucificar a Luísa e vai aliviar Jesus. E a justiça vai ficar em parte aplacada e não vai cair sobre os homens. Então Deus está tolerando, dissimulando. Deus tendo tolerância e não deixando cair sobre os homens a justiça. Exercendo ali a tolerância, a dissimulação e não deixando cair sobre os homens a justiça e caindo na vítima. Que é o que Jesus explicou, né? Através da Aline, depois, hoje. Jesus está muito amargurado e a justiça está para cair nos homens. Mas aí, eu vou ler aqui o que falou, né? Jesus está amargo, quer castigar, mas se castigar pode causar algum problema. Às vezes não é a melhor hora para mandar castigos, pois pode perder a fé de algumas pessoas. Aí as donzelas tolerância e dissimulação, aí vem as donzelas tolerância e dissimulação pausar por um tempo. Então Deus tem que agir assim, porque às vezes mandar os castigos tem muito pecado, mas se mandar castigo, as pessoas vão perder a fé. Então tem que dar uma pausa, né, na justiça e tolerar os pecados e dissimular e tolerar para não perder almas. Então Deus é muito perfeito, ele é muito perfeito. Ele age exatamente na hora certa. Do jeito certo, na hora certa, porque ele quer salvar, trazer o homem para ele. Se ele derramar a justiça e pesar a mão na justiça, muitas almas vão perder a fé e vão se perder e vão se afastar. E o que era para poder trazer as almas, que é cair a justiça, o castigo, para purificar o homem, para trazer ele de volta para Deus, vai fazer a pessoa se afastar de Deus. Então aí tem essa característica, a justiça tem que serve à justiça, a tolerância e a dissimulação.
Aí um exemplo, né? Como a gente trata a família, por exemplo. As pessoas, às vezes, da nossa família tá meio assim, desencaminhado da vida, né? Tá ali totalmente fazendo um monte de coisa errada, não tá seguindo o caminho certo ali de Deus. E a gente tem que, a gente tem vontade de falar para a pessoa, né? Falar a verdade no e cru ali, falar tudo que precisa ser falado para a pessoa, né? Mas a gente tolera e dissimula para manter a amizade, mas é para poder não afastar as pessoas. Não é uma coisa assim, a gente não fala a verdade no e crua, tolera, dissimula para manter a amizade, para manter a pessoa perto da gente, para poder evangelizar a pessoa, para rezar por eles mais de perto. Porque se você fala a verdade nua e crua e exerce-lhe a justiça e fala a verdade nua e crua, a pessoa se afasta. E aí, com a pessoa longe, você não tem como evangelizar e falar de Deus para ela e evangelizar a pessoa. E a presença de Deus em nós, perto da pessoa, muitas vezes fala mais do que palavras. Às vezes atitudes, coisas que a pessoa vê você fazendo, o jeito que você vive, você evangeliza, às vezes, muitas vezes a gente evangeliza e fala de Deus sem falar nada. Sem falar. Só de você estar ali, sem falar nada. Muitas vezes acontece isso. Pelo exemplo, pelas suas atitudes, pela sua forma de agir, pelo jeito que você vive. Já tá ali. Então é melhor não falar, dissimular, tolerar o pecado da pessoa, tolerar essa situação, tolerar ali a pessoa do jeito que ela tá. Não quer dizer que a gente tá passando a mão na cabeça da pessoa, não é isso, mas é tudo por amor a Deus, por um bem maior, com um propósito muito grande de salvação. E é tudo Deus que orienta a gente na hora de falar e na hora de calar, Ele que orienta. Então, às vezes, acontece isso, né? Não é bom já a gente já falar tudo, despejar tudo e falar, porque a pessoa pode se afastar. E aí é melhor manter ela por perto e ir falando aos poucos ali na hora que a pessoa está disposta, na hora que a pessoa está sofrendo alguma coisa, na hora que ela está disposta a ouvir, né? Então é muito interessante esse trecho, né? A tolerância. O livro do céu é incrível, eu já tinha lido esse trecho, mas não tinha entendido dessa forma, né? Dessa tolerância e dissimulação, essas donzelas que servem à justiça. A gente não tinha entendido dessa forma, com esse exemplo de hoje, tão bom para a gente entender, né? Muito bom, muito bom. Aí ela foi e falou, aí a tolerância não cravou totalmente. Aí ela falou, ó santa dissimulação, acaba tu de crucificar-me, não vês que a tolerância me deixou? Mostre como é mais habilidosa em disfarçar. Então ele terminou de me crucificar, a dissimulação. Mas com tal espasmo que se o Senhor não me tivesse segurado nos seus braços, certamente teria morrido pela dor. Depois disso, o bendito Jesus acrescentou, filha, é necessário que pelo menos algumas vezes sofras estas penas. Se assim não for, ai do mundo, o que seria dele? Então, às vezes, a justiça derrama nas almas vítimas, porque senão destruiria todo o mundo. O que seria do mundo se não tivesse as vítimas que sofrem, né, esses golpes da justiça? Então eu pedi por várias pessoas e me encontrei em mim mesma. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém.